Este é o podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté, uma igreja amável e fiel às Escrituras. João capítulo 13, versículo 1. E a gente tem um texto aqui que, na nossa leitura às vezes pelo livro de João, pode nos passar despercebido, mas que é um versículo que é muito importante para nos lembrar algo a respeito de como Cristo nos ama. João 13, capítulo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Repita comigo só esse finalzinho: amou-os até o fim. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, ó Pai, com as nossas mãos vazias, sem nada para poder te oferecer, a não ser os nossos corações, ó Deus. Que o Senhor, o Santo Espírito, venha nos habitar nessa noite, venha falar conosco, venha nos inspirar, venha nos fazer ver o amor de Cristo por nós, venha nos fazer ter mais confiança nesse amor, ó Deus. Que o Santo Espírito do Senhor venha ser derramado sobre as nossas mentes, iluminando as nossas mentes, iluminando os nossos corações, para que a gente possa ter mais convicção de quem é o Teu Filho Jesus essa noite, ó Pai. É no nome dele que eu te oro e te agradeço, ó Pai. Amém. Meus irmãos, até onde você vai por amor? Até onde você é capaz de ir num grande gesto de amor ou numa grande loucura de amor? Essa semana, preparando a semana, eu fiquei pensando nisso. E eu comecei a pesquisar algumas loucuras de amor que as pessoas já fizeram na história. E teve uma aqui que eu achei bastante curiosa. Eu decidi compartilhar essa introdução com vocês. Em 1988, um casal de artistas europeus, o nome dela era Mariana Abramovic e o nome do homem era Ulay. Eles decidiram provar o amor que eles tinham pelo outro, numa grande performance artística, algo que seria grandioso. Eles estavam ali para completar 20 anos de relacionamento, e eles decidiram comemorar isso num dos lugares mais conhecidos do mundo, a Muralha da China. A Muralha da China tem 21 mil quilômetros de extensão. Dizem um povo que é uma das poucas coisas que, se você estiver na Lua, você consegue ver na Terra, a olho nu, sem precisar de alguma coisa. E a intenção deles era a seguinte: cada um vai para um lado da Muralha da China, e eles andando a pé até se encontrarem no meio da muralha. E ali no meio da muralha eles fariam o casamento deles. É um grande gesto de amor, não é? A grande virada é que eles fizeram isso. E eles gastaram 13 meses para se encontrar ali no meio da muralha. 3 solitários meses andando para poder provar o seu amor. Mas o que acontece é que, na solidão dos passos, naquele caminho, naquele momento, quando chegou lá, a gente teve uma grande invertida na história. Talvez o padre já até estivesse pronto ali para poder casar o povo, mas eles chegando lá, eles pensaram melhor e decidiram que, na verdade, eles tinham que terminar o relacionamento. E o grande gesto de amor, o grande momento, o grande encontro, que seria a cereja do bolo daquele singelo gesto de amor um pelo outro, se tornou, na verdade, um rompimento. E apesar do plano sair do controle, o objetivo da performance era claro: um grande ato de amor, uma grande ação que provasse o amor pelo outro. Um ato de amor. De algum modo, as pessoas, elas sabem que o amor não é algo que a gente sustenta apenas com palavras, que o amor não é algo que pode ser simplesmente dito.
O amor é algo que precisa ser visto, é algo que precisa ser mais do que um sentimento. A gente vive numa sociedade que prega muito o sentido. O amor é apenas sentir. O amor é aquilo que é assim, que eu sinto, e aquilo que eu acho, e aquilo que está na minha cabeça. Mas a palavra de Deus, amor é algo mais profundo. Amor é algo muito mais grandioso. Um mundo onde o amor parece ser mero sentimentalismo, existe algo em nós que de alguma maneira clama, algo em nós que diz que a gente precisa de um grande ato de amor, de uma grande prova de amor, de algo que, para que o amor valha de verdade, não seja apenas as palavras, mas que ele seja expressado, que ele seja visto, que ele seja ali apontado para nós. Então repito, até onde você vai por amor? Até onde você vai para provar o seu amor? A gente está aqui encerrando essa série de reflexões sobre o coração de Jesus, sobre como o coração de Jesus é amoroso, sobre como o coração de Jesus ele vai nos atraindo, como ele é manso e humilde, como ele é cheio de graça, como ele é tardio em irar-se, como ele tem muito mais desejos de paz do que desejos de ira sobre nós. E a gente foi convidado a semana após semana ir deixando de lado as nossas desconfianças, as desconfianças que muitas vezes a nossa mente, que muitas vezes o nosso coração coloca sobre o amor de Cristo. E é por isso então que eu queria inverter a pergunta. Nessa noite, para a gente terminar essa série, eu queria perguntar não até onde você vai por amor, mas até onde Cristo foi por amor. Essa é a pergunta aqui. Até onde Cristo foi por amor? Até onde Ele esteve disposto a ir por nós? Até onde Ele esteve disposto a trabalhar e batalhar pela minha e pela sua vida, para que a gente fosse dele, para que a gente fosse conquistado por Ele? E o texto aqui nos dá a entender até que ponto Ele está disposto a ir até o fim, até o final desse amor. Ele está disposto a andar muito mais do que a gente pensa. Esse texto, meus irmãos, aqui está dividindo o livro de João. Nos 12 primeiros capítulos a gente vê a história de Jesus com os seus discípulos, de Jesus amando, de Jesus curando, de Jesus transformando, de Jesus pregando. Mas aqui a partir do capítulo 13, a gente começa a ver uma nova fase do ministério de Jesus, que são os seus momentos finais, seus últimos dias. Aqui nós estamos numa quinta-feira, a quinta-feira da primeira grande ceia do Senhor, a quinta-feira em que Jesus lava os pés dos discípulos, a quinta-feira em que Jesus seria traído, em que toda a sua dor começaria. E aqui então estamos diante da festa da Páscoa, a festa em que o Senhor Jesus iria cumprir. E o texto aqui nos fala então a motivação de tudo aquilo que Jesus ia passar. Ele está prestes a passar deste mundo para o Pai, ele está prestes a cumprir as promessas, ele está prestes a cumprir tudo aquilo que foi prometido. E por que ele cumpre? Porque ele, tendo amado aqueles que eram seus, que estavam no mundo, ele os amou até o fim. Ele os amou até o fim. Aqui estamos chegando no clímax, a hora então que Cristo vai. Ele está aqui diante de momentos complicados da vida dele, de momentos terríveis. Ele está aqui diante do sofrimento, da traição que ele passaria. Ele está aqui diante de um Judas que iria traí-lo com um beijo. Ele está aqui diante da negação de Pedro, que falaria que não o conhecia. Ele está aqui diante da falha dos seus discípulos, que não conseguiam nem sequer sustentá-lo em oração, naquele momento de angústia e de dor. Nós estamos aqui diante da sua via dolorosa, nós estamos aqui diante dos soldados que vão açoitá-lo, dos soldados que vão bater nele. Nós estamos aqui diante daqueles que vão zombar, que vão colocar uma coroa de espinhos para machucá-lo. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante da humilhação que ele passou, da nudez dele, em que ele seria exposto, vilipendiado, o homem mais santo que pisou na terra, sendo machucado, humilhado, massacrado, abusado. Nós estamos aqui diante
de um Cristo que estava para ser crucificado e tendo sobre ele derramado a ira de Deus pelos nossos pecados. Nós estamos aqui diante da cruz. Os outros evangelhos, eles mostram essa apreensão de Jesus. Lucas, por exemplo, nos fala que Jesus naquele jardim de Getsemane estava tão tenso, que ele começou a suar, não o suor normal, mas ele começou a suar sangue. Ele começou a suar sangue de desespero. Imagine a angústia dele de estar diante de tudo aquilo. Tão tenso estava o seu coração que Mateus nos revela que ele ora: meu Pai, se é possível, que passe de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus aqui, ele está tão desesperado que ele diz: Pai, se tiver alguma outra forma de fazer, se tiver algum modo de não passar por esse sofrimento, se tiver algum modo de não beber desse cálice, e esse cálice aqui, meus irmãos, é a ira de Deus. Essa ideia do cálice, eu falei isso alguns sermões atrás, né, que diferente da bondade de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus, ela precisa ser enchida, porque Deus é tardio em irar-se. E a grande metáfora que a Bíblia nos mostra lá em Zacarias e Apocalipse, para falar da ira de Deus, é essa ideia de um cálice, de um copo que vai se enchendo, e que a ira de Deus só vai derramar então quando ela está cheia. Então Jesus, quando diz: afasta de mim esse cálice, ele está dizendo: Pai, esse cálice da ira, esse cálice que é a punição pelo pecado dos homens, se for possível eu não beber, se eu puder fazer isso de algum outro jeito, mas de todo modo, que seja como tem que ser, que seja como tu queres. E isso aqui, meus irmãos, é muito impressionante, porque todas essas dores que eu falei, os açoites, os sofrimentos, as cusparadas na cara, a coroa de espinhos, os pregos nas mãos, os pregos nos pés, tudo isso já é um sofrimento horrível. Mas o maior sofrimento que Jesus passou não foi esse. O maior sofrimento que caiu sobre o nosso Senhor não foi aquele sofrimento físico, mas foi ter a ira de Deus, os nossos pecados caindo sobre Ele. Foi ter os nossos pecados caindo sobre Ele, os nossos defeitos, as nossas dores, as nossas transgressões. E essa é uma dor muito mais inimaginável. Imagine que Jesus, então, naquela cruz, sofrendo aquelas dores todas, a sensação que ele descreve para a gente é pegar o Salmo de número 22 e dizer: meu Deus, por que me desamparastes? O que ele está dizendo ali é que Deus de algum modo o desamparou de maneira tão profunda, de maneira tão grande. É como se o pai tivesse virado o rosto para o seu filho, e a ira dele estivesse sendo descarregada, e Jesus então sofreu todo o desamparo que deveria ser o nosso desamparo, que deveria ser a nossa dor, que deveria ser o nosso sofrimento. Daniel Ortland, que fala sobre esse texto, ele diz que ele imagina, ele não pode provar, mas ele imagina que a morte de Jesus talvez nem tenha sido pela dificuldade de respirar, ou pelo sangramento, ou por algo do tipo, mas que a morte de Jesus talvez tenha sido pela dor terrível que é ser abandonado por Deus, que é ser a sua ira de Deus derramada sobre ele. Porque ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus morre. Imagine a dor tão grande, a própria bondade, a própria beleza, aquele que é o mais santo, o mais justo, o mais belo, aquele que tem o coração manso e humilde, aquele que não houve pecado algum nele, está ali crucificado, passando essa dor, sofrendo isso. E por que ele sofre? O que motiva ele? O que fez com que Cristo fizesse tudo isso? O que fez com que Cristo passasse por tudo isso? O que motivou ele a continuar? E João diz:
tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado aqueles que estavam no mundo, tendo amado os seus, tendo amado a mim e a você, Jesus ele foi até o fim. Daquele cálice da ira de Deus, ele decidiu tomar até a última gota. Ele decidiu tomar até o fim, até o fim. Nesse mundo de homens pecadores, de homens perdidos, ele completou o que tinha para fazer no lugar desses homens, e ele foi até o fim. Aquele cálice da ira, aquele cálice amargo, ele bebeu tudo, e isso é incompreensível para nós. A gente não consegue entender a dor e o sofrimento de Jesus naquela cruz. Eu não estou falando de dor física, eu estou falando da dor espiritual, de tudo aquilo que ele passou, a condenação do pecado em cima de um só homem. Eu não sei se eu aguentaria a condenação por causa do meu próprio pecado. Imagina eu passar a condenação pelo pecado de todos os homens, de todos os eleitos de Deus. Imagine só. E Jesus passou isso por nós. Jesus ele sofreu isso por nós, por amor. Por amor. Em um mundo em que a gente parece que deseja um grande ato de amor, um mundo em que a gente deseja algo, ser amados, e que muitas vezes o amor pode ser algo bobinho, mas que no fundo, a gente sabe que tem um grande ato de amor a ser feito. Jesus tem o maior ato de amor que a gente pode ver, que a gente pode visualizar, que a gente pode sentir. Porque o amor de Cristo é revelado não simplesmente como algo bobinho, um sentimento que Ele tem, mas é revelado a nós o seu ato, na sua ação, na sua morte, naquilo que Ele passou por nós. A gente tem um ditado, né? Todos nós falamos assim: nossa, eu queria alguém que morra de amores por mim. A gente anseia alguém que nos ame e seja disposto até mesmo a morrer. Mas Jesus estava. Jesus ele não apenas esteve disposto, ele de fato morreu. Ele morreu de amores por nós, para nós. E é por isso que então Paulo diz lá em Romanos que Cristo prova o seu amor conosco, morrendo por nós quando a gente ainda era pecador, quando nós éramos pecadores. Porque muitas vezes nós que dizemos amar, nós amamos aquilo que já nos é naturalmente amável. Essa semana nas células a gente perguntou sobre por quem você morreria, e todo mundo falou: talvez eu morreria pelos meus filhos, alguns filhos pela minha mãe, ou por alguém da minha família. Todas as pessoas que você já está naturalmente adaptado a gostar, e é fácil morrer por eles, é fácil amá-los. Mas Jesus morreu por aqueles que eram inimigos dele, aqueles que viviam no pecado, aqueles que desafiaram ele e falaram: não, eu vou viver as minhas vidas do meu jeito, com as minhas regras, sem ouvir a voz de Deus. Então Jesus amou por aqueles que eram inimigos declarados e os perdoou por meio da sua morte. Nós amamos de maneira condicional. Nós amamos aqueles que nos amam de volta, ou aqueles que nos dão algum afeto, ou aqueles que a nós tem algum efeito amar. Mas Jesus ama de maneira incondicional. Ele ama de maneira radical, Ele ama de maneira profunda, e Ele mostra o seu amor por nós, e Ele prova o seu amor por nós. Jesus passou tudo aquilo que Ele passou porque Ele muito amou, porque o amor é quem Jesus é de fato. O amor é a virtude do seu coração. Quando a gente fala que a gente está fazendo uma série sobre o coração de Cristo, a gente está dizendo que a gente está fazendo sobre o coração do amor, porque Cristo é amor. Cristo é aquele que de fato ama, não um amor deste mundo, que é um amor pouco exigente, um amor sentimental, mas um amor profundo, um amor real, um amor que transforma, um amor que muda as nossas vidas. Jesus, naquele momento tenso de dor, poderia dizer: eu não vou morrer não, por esses aí não, eu quero morrer por aqueles que são cheirosinhos, bonitinhos. Não, Jesus ele morreu por mim, por você,
com o nosso pecado, com as nossas falhas, com as nossas misérias. Jesus morreu não com a nossa versão bonitinha, não com as nossas máscaras que muitas vezes a gente coloca para vir na igreja ou para ir na sociedade, não com as nossas máscaras que a gente tenta colocar, mas Jesus morreu por quem a gente é no fundo, pecadores, miseráveis, ingratos. Ele morreu por gente que não prestava, porque no final das contas ninguém presta, é tudo graça. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender essa escolha Jesus fez na eternidade. Ele escolheu te amar. E Ele não escolheu te amar simplesmente diante daquela cruz. Ele escolheu te amar antes da fundação do mundo. Antes de tudo, Ele escolheu te amar e Ele escolheu morrer por você, porque esse amor de Jesus é uma decisão, é uma atitude, é sacrificial. Isso nos leva a um ponto muito importante, um ponto vital disso tudo. A cruz é a prova de que Ele nos amou até o fim, até as últimas consequências. Ele foi até onde deveria ir. E nesses últimos meses que a gente meditou sobre o coração de Cristo, a gente vê e a gente aprendeu que muitas vezes a gente tenta acabar com as nossas desconfianças. A gente tem muitas desconfianças com relação ao amor de Cristo. A gente tem muitas desconfianças com relação ao amor de Deus por nós. E a gente fica pensando: será que Deus me ama mesmo? Será que Jesus me ama mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? Como é que eu posso ter certeza disso? Como é que eu posso ter certeza desse amor de Deus? Como é que eu posso ter convicção disso tudo? Porque o nosso coração levanta, o nosso coração é caído, o nosso coração é pecador, nosso coração se levanta contra o amor de Deus. Nosso coração quer talvez fugir desse amor. Qualquer coisa que a gente faz, qualquer pecado nosso, qualquer falha nossa, a gente já pensa: ai meu Deus, Deus não me ama mais, eu pequei, perdi a minha salvação, como se a salvação fosse conquistada por mim, para mim perdê-la. Qualquer coisinha a gente acha que não merece mais o amor de Deus, mas a verdade é que a gente nunca mereceu o amor de Deus. Deus o dá sem a gente merecer, e é por isso que se chama graça, é por isso que Ele se dá por nós, que se entrega. A gente não merece mesmo. Como diz o Pedro e a Loura, merecer, a gente merecia o inferno, mas cada sopro de vida sobre nós é uma prova desse amor de Deus. Às vezes está tudo correndo bem com a sua vida e você pensa: ok, Deus me ama, ok, está tudo bem, mas aí parece que vem um terremoto, vem um turbilhão, e aí parece que tudo quer te atropelar. Aí morre alguém, você está de luto, ou então alguém está doente, ou então há tristeza, medo, insegurança, o trabalho começa a ficar inseguro, você perde o emprego, e aí as coisas começam a te abalar, e você pensa: ai meu Deus, Deus está pesando a mão sobre mim, porque Ele não me ama mais, Deus está me jogando fora, Deus está me abandonando. A gente começa a pensar nisso, como se as circunstâncias fossem aquilo que definisse o amor de Deus por nós, mas não é. Ou então você tem dificuldade de manter a sua rotina devocional, você tem dificuldade de conseguir ler a Bíblia todo dia, e aí você não consegue ler a Bíblia, você não consegue orar, você tem dificuldade para orar, você não consegue se ajoelhar e clamar diante de Deus, e aí a vida anda corrida demais, trabalho demais para você fazer, e aí você começa a ficar naquela rotina, você não tem tempo para nada, você não tem tempo para Deus, e aí você começa a parar de sentir a presença de Deus, você começa a desanimar, você pensa: Deus me largou, eu não consigo mais sentir a presença dEle, eu não consigo mais viver na graça dEle, Deus me abandonou de vez. Como se a correria do mundo pudesse calar. O fato é que nosso coração é rico em desconfiança. Poderia falar que várias outras maneiras, mas o pecado tenta então minar nossa confiança em Deus. O pecado tenta falar para nós que quando a gente falha, nós deixamos de ser amados, como se a gente não pudesse ter recomeços na vida, como se a gente não pudesse voltar atrás, como se não tivesse arrependimento.
como se não tivesse graça disposta a nos transformar, como se a gente não pudesse lutar pela nossa santidade, como se a gente não pudesse cair, levantar de novo e começar de novo. O pecado tenta nos desanimar. Às vezes, Satanás tenta minar nossa confiança a Deus. Às vezes Satanás cria ali uma ideia errada em nosso coração. Às vezes Satanás coloca pessoas erradas no nosso caminho para tentar nos desvirtuar. Às vezes Satanás age em nossas vidas com as suas setas malignas, tentando acabar conosco, fazendo a gente desconfiar do amor de Deus. Às vezes é o mundo ao nosso redor, esse mundo de ilusão, esse mundo de vaidades, que tenta corromper o nosso coração, que tenta nos fazer ficar sem tempo para Deus, que tenta o tempo todo chamar nossa atenção e colocar os nossos olhos em outras coisas, nos ídolos deste mundo, tentando acabar com a nossa confiança no amor de Deus. Mas essas coisas não podem. A pergunta é: qual que é a prova de que Jesus nos ama? Como é que a gente pode ter certeza? É simples. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por mim. Cristo morreu por você. Ele bebeu até a última gota da ira de Deus. Ele foi até o fim. E Ele foi até o fim por mim e por você. E essa é a única prova que a gente precisa. É a prova que a gente precisa para, se a gente pecar, a gente dizer: não, eu vou recomeçar, eu vou me levantar, eu não vou ficar aqui caído no chão, porque Cristo morreu por mim. No dia que tudo estiver abalado, as circunstâncias estiverem abaladas, e tudo parecer um caos na sua vida, e você pensar: está tudo acabado, Deus não me ama mais, tire esse pensamento da sua cabeça e pense: Cristo morreu por mim, Ele é meu refúgio e fortaleza, Ele é o único lugar seguro que eu tenho. O mundo pode estar caótico ao meu redor, mas Ele é a minha segurança. Ele talvez seja a única coisa segura nesse momento, e a única coisa segura que a gente pode ter de fato é o amor de Cristo, que morreu por mim e por você. Se a gente descansa, a gente confia, as circunstâncias não vão nos abalar. Ele não está disposto a nos perder. Quando a gente vê a rotina do nosso dia a dia e está cansado, e a gente parece que não tem tempo para nada, e a gente começa a parar de sentir a presença de Deus, lute contra isso, porque não é sobre sentir. Jesus nunca disse que a salvação dele estava na gente sentir alguma coisa. A salvação está no fato de que Ele nos ama e a gente confia. E a gente confia talvez mesmo que a gente não sinta, mesmo que a gente esteja ali passando por um desânimo, a gente tem que confiar que Cristo morreu por nós, que Ele morreu, que Ele foi até o fim. O amor dEle é a garantia da nossa salvação, não o contrário, não os meus sentimentos, não a minha convicção interna, não as circunstâncias ao meu redor, mas Ele ter morrido por mim, é o objetivo. Eu confio, eu creio mesmo que talvez não sinta, eu creio mesmo que talvez seja difícil, eu creio mesmo que esteja tudo tentando me tirar essa crença, mas eu luto para crer, eu confio que Jesus morreu por mim, e essa é a única certeza que eu preciso. Eu não preciso que tudo esteja bem, eu não preciso estar perfeito, eu não preciso estar com tudo em dia na minha espiritualidade, eu preciso simplesmente confiar que Deus vai me transformar, confiar que Deus vai me santificar, confiar que dia após dia eu vou vencer esses desafios, dia após dia eu vou vencer o meu pecado, dia após dia eu vou vencer essa batalha, dia após dia eu vou vencer essas lutas, porque Ele me amou até o fim, Ele não está disposto a me deixar, Ele não está disposto a me abandonar, Ele bebeu até a última gota por mim. O amor dele foi radical, meus irmãos, o amor dele foi radical. A gente precisa aprender a desfrutar mais disso, a descansar mais nisso, no seu amor que é provado na cruz. Essa é a prova, essa é a única prova que a gente precisa, que o coração de Cristo é por nós, de que Ele nos ama verdadeiramente. E quando a gente entende isso, a gente descobre que a gente está enterrado no fundo do coração de Cristo. Aqueles que estão na sua mão, ninguém pode tirar dele. Por isso, meus irmãos,
Queria terminar aqui com 3 aplicações para a gente. 3 aplicações para a gente pensar em como esse amor de Deus, esse amor de Cristo, muda a gente. A primeira coisa é que a gente precisa aprender a imitar Jesus, imitar esse amor. A gente precisa aprender que esse padrão de amor do mundo é mero sentimentalismo. O que o mundo tem a falar sobre amor muitas vezes é mero sentimento, mero sentimentalismo. É amor barato, aquele amor românticozinho. Mas amor na Bíblia, gente, é qualificado por aquilo que Jesus fez por nós: sacrifício e serviço ao próximo, sacrifício e serviço àqueles que nós amamos. Amar não é a gente sentir um arrepio na espinha, uma tremedeira nas pernas e falar: eu amo tal pessoa. Isso talvez seja paixão. O amor de verdade é serviço, o amor de verdade é entrega, o amor de verdade é simplesmente servir até a morte, se for necessário. Isso é amor, isso é aquilo que Deus faz por nós, aquilo que Cristo faz por nós, e Ele chama a gente a fazer isso também uns aos outros e ao próximo. A gente amar, a gente se doar, a gente quebrantar, é ver alguém passando por uma necessidade, ajudar, é ver alguém chorando, estar disposto a abraçar, é ver alguém ferido, machucado, a gente ir e se envolver com isso, de maneira real, de maneira completa, imitar a Cristo, amar como Ele amou. Imite Jesus, imite esse amor. Em segundo lugar, responda a esse amor. Responda a esse amor. A palavra de Deus nos diz que Ele nos amou primeiro, e agora a gente então tem que responder a esse amor. Ele nos amou até o fim, e Ele precisa ser respondido. Esse amor precisa ser correspondido. É muito legal que um casal, quando faz um grande ato de amor, qual que é a resposta? Se entregar, não é? Se entregar. Quando um grande casal faz um ato de amor, a pessoa se entrega, ela se coloca ali à disposição. Com o amor de Cristo é a mesma coisa. Cristo nos amou, isso nos é falado pela palavra, isso nos é revelado pelo amor que Ele tem por nós. Qual que tem que ser a nossa resposta? Se entregar por Cristo. Alguém que nos ama tanto, alguém que nos ama tanto a ponto de morrer, alguém que nos ama tanto a ponto de beber a última gota da ira de Deus por nós. O que a gente pode responder a isso? Entregando a nossa vida totalmente, se colocando diante de Cristo, querendo obedecer os seus mandamentos, querendo viver totalmente para a glória dEle, querendo viver totalmente respondendo esse amor, porque é isso que a gente faz quando a gente é amado. A gente se entrega, a gente confia, a gente vive esse amor. Então, meu irmão, responda o amor de Cristo, responda, participe da realidade desse amor que é revelado em nós por meio da igreja. O batismo, a ceia, os sacramentos, estar aqui cantando, participando do culto, se entregando, é receber esse amor de Deus, é se entregar. Às vezes a gente tem uma mentalidade que a gente parece que vem à igreja para poder pegar alguma coisa, para poder simplesmente, como se a gente fosse um consumidor daquilo que Deus tem para falar para nós. Mas não. Às vezes a gente ouve reclamação de tudo. O culto demora demais, o louvor demora demais, a oração demora demais, tudo demora demais. Mas esse momento aqui é o momento da gente se entregar para Deus, se entregar para Cristo. Deus, Ele exige que a gente separe um dia da semana para poder glorificá-lo, o dia do Senhor. Nesse dia da semana a gente tem que separar 2 horinhas, 1h30. Mas se passa 1h40, a gente já começa a reclamar, como se Deus estivesse pedindo demais para nós. Sendo que, se a gente entender o amor de Deus, a gente deveria querer ficar aqui, meus irmãos, a noite toda, e madrugada dentro, e não querer parar, porque nós fomos amados,
E esse amor é revelado em nós, em todas essas coisas. A gente precisa desejar. Em terceiro lugar, meus irmãos, não apenas imite Jesus, não apenas responda esse amor, mas em terceiro lugar, confie em Jesus. Confie nesse amor. Confie. Eu falo porque isso é uma dificuldade para mim também, depositar a confiança plenamente em Deus. Entender que quando as coisas são difíceis, quando parece que a nossa mente se turva e parece que está tudo barulho, a gente aprender, a gente lembrar que Deus nos ama simplesmente porque Cristo morreu por mim. Essa é uma luta constante, confiar e descansar nisso, não se deixar abater. E eu digo isso porque essa é uma luta minha também, da gente aprender a cada dia ficar firme, porque parece que a gente vive num mundo, que nem eu falei que esses dias, tão cheio de coisas, tão cheio de espetáculos, tão querendo chamar nossa atenção o tempo todo, e a gente às vezes não consegue fixar nossa atenção na cruz de Cristo, a gente não consegue, parece que fixar, a gente vive numa sociedade que é desatento o tempo todo, e a gente precisa olhar para Jesus, e a gente precisa aprender a confiar e descansar e depositar nossa esperança, porque a nossa vida já é muito difícil por causa dos nossos pecados. E se a gente passasse a confiar mais nesse amor, se a gente passasse a confiar mais que Ele nos amou até o fim, que Ele bebeu até a última gota, e se a gente se lembrasse mais disso, se a gente fizesse disso a nossa oração diária, nosso lembrete diário, se a gente todo dia acordasse de manhã pensando nisso, e se alguma situação acontecesse, a gente pensasse nisso, a vida seria tão mais fácil, porque a gente teria pelo menos um toque desse amor todos os dias. Mas a gente esquece, a gente não confia, a gente é desconfiado, nosso coração fica tentando buscar subterfúgios para fugir desse amor de Deus. E a gente precisa aprender a confiar nesse amor, a descansar nesse amor. É talvez a tarefa mais difícil a gente aprender a confiar, descansar e colocar o nosso coração, a nossa alma diligentemente nisso. Vamos orar então, irmãos, para que a gente possa ter esse amor, esse nosso coração dobrado diante do coração de Cristo.